Manda, desculpa a demora, então vamos lá, ó. Ele fala assim, que o volume inicial do recipiente de vidro é de 2,5 vezes 10 a terceira centímetros cúbicos, tá? E ele é totalmente contido por mercúrio, então o volume inicial do mercúrio é o mesmo, 2,5 vezes 10 a terceira centímetros cúbicos. A temperatura inicial do mercúrio vai ser também igual à temperatura inicial do vidro, né, do recipiente, que é 0 graus Celsius. E aí ele fala que o coeficiente de dilatação volumétrica do vidro é 4 vezes 10 a menos 5. Aí graus Celsius é menos 1 e o coeficiente de dilatação volumétrica do mercúrio é 1,8 vezes 10 a menos 4 graus Celsius é menos 1. Aí ele pergunta qual é o volume do mercúrio que vai extravasar. Vou até colocar aqui, ó, extravasar, né? Isso em centímetro cúbico. Temperatura final que o mercúrio atinge é de 100 graus Celsius e também é a temperatura final atingida pelo vidro, tá? Então, aqui, ó. Eu tô usando as letrinhas assim mais rápido para não ocupar muito espaço o vídeo, tá? Então, vamos lá. Fórmula de dilatação volumétrica. A variação de tamanho do vidro vai ser o volume inicial do vidro vezes o coeficiente de dilatação do vidro vezes a variação de temperatura que o vidro sofreu, que vai ser a mesma do mercúrio, né? Aí, substituindo os nossos valores aqui, a gente vai achar a primeira variação. Aí vai ser o volume inicial do vidro, que é 2,5 vezes 10 elevado à terceira, vezes o coeficiente de dilatação do vidro, 4 vezes 10 elevado a menos 5, vezes a variação de temperatura que ele sofreu, que foi de 100 graus Celsius, né? Aí você vai fazer esse cálculo aí, 2,5 vezes 10 à terceira, vezes 4 vezes 10 a menos 5, isso aí vai dar 1.000 vezes 10 a menos 2. Você pode trabalhar essa potência de 10, tanto faz, tá? Essas unidades de medida aí, você pode mexer também. Mas como ele quer em centímetro cúbico, nem mexe na unidade de medida. Nós chegamos nesse número aí sem deixar a notação científica, sem alterar nada, tá? Variação de volume agora do mercúrio. Então, vai ser o volume inicial do mercúrio, vezes o coeficiente de dilatação do mercúrio, vezes a variação de temperatura que o mercúrio sofreu. Então, a variação de volume que o mercúrio vai chegar vai ser o seguinte. O volume inicial do mercúrio é o mesmo. Então, 2,5 vezes 10 elevado à terceira. Vezes o coeficiente de dilatação dele é 1,8 vezes 10 elevado a menos 4. A variação de temperatura aqui é a mesma, 100 graus Celsius. Aí, você vai fazer o cálculo aí desse número, ele vai dar 450 vezes 10 elevado a menos 1 unidade centímetro cúbico, né? Aí, você só calculou as variações, tanto do vidro quanto do mercúrio. O que ele quer saber quanto que vai extravasar. Para saber quanto que vai extravasar, você tem que saber o quanto que é de tamanho final do vidro e depois o tamanho final do mercúrio. Aí, você subtrai os dois depois. Então, o tamanho final você calcula assim, ó. A variação de tamanho do vidro é tamanho final do vidro menos o tamanho inicial do vidro, né? Como você quer achar o tamanho final, vou pegar esse tamanho inicial aqui e passar para lá somando. Então, a variação de volume do vidro mais o volume inicial do vidro é igual ao volume final do vidro, né? Variação de volume aqui do vidro que a gente calculou, 1.000 vezes 10 elevado a menos 2. Aí, mais o volume inicial do vidro, 2,5 vezes 10 elevado à terceira. Isso é igual ao volume final do vidro. Aí, esses números aí estão se somando. Você só pode somar potências de 10 se eles estiverem com o mesmo expoente. Eles estão com expoentes diferentes. Então, você vai ter que caminhar com essa vírgula até eles ficarem com expoentes iguais. Eu vou caminhar com a vírgula do 1.000, mas você podia caminhar com a vírgula do 2,5 e ia dar a mesma coisa, tá? Então, caminhando aqui com a vírgula do 1.000 até esse aqui ficar elevado à terceira, vão dar uma casa, vai virar 10 a menos 1. Andar mais uma casa, vai ficar 10 elevado a 0. Eu vou andar mais uma casa, vai ficar 10 elevado a 1. Vou andar mais uma casa, vai ficar 10 elevado a 2. Vou andar mais uma casa, vai ficar 10 elevado a 3. Então, fica 0,01 vezes 10 elevado a 3, mais 2,5 vezes 10 elevado a 3 é o volume final do vidro. Aí, você vai somar esses dois números, né? Agora pode. Então, o volume final do vidro vai dar 2,51 vezes 10 elevado à terceira, a unidade que a gente não trocou unidade, né? Então, centímetro cúbico.
a gente tem que fazer o mesmo processo, achar o volume final do mercúrio. Então, o volume final do mercúrio vai ser a variação do volume do mercúrio é igual ao volume final do mercúrio menos volume inicial do mercúrio. Esse volume inicial está aqui somando, passa para o outro lado, aliás, está aqui subtraindo, passa para o outro lado somando. Então, a variação do volume mais o volume inicial do mercúrio é igual ao volume final do mercúrio. A variação do volume do mercúrio, a gente calculou, deu 450 vezes 10 elevado a menos 1. O volume inicial do mercúrio, 2,5 vezes 10 elevado à terceira. Isso é igual ao volume final do mercúrio. Aí, mais uma vez, você tem uma soma de potências de 10 com expoentes diferentes. Então, você vai ter que andar com essa vírgula até ficarem iguais. Então, vou caminhar com essa vírgula aqui. Se eu andar uma casa, vai ficar 10 elevado a 0. Se eu andar mais uma casa, vai ficar 10 elevado a 1. Se eu andar mais uma casa, fica 10 elevado a 2. Se eu andar mais uma casa, fica 10 elevado a 3. Então, fica 0,045 vezes 10 elevado à terceira, mais 2,5 vezes 10 elevado à terceira. Isso é igual ao volume final do mercúrio. Aí, você vai somar esses números aí. Aí, você vai ter um número de 2,545 vezes 10 elevado à terceira. Esse é o volume final do mercúrio, certo? Agora, o que que você tem? Você tem o volume final do vidro e você tem o volume final do mercúrio. Aí você vai subtrair um pelo outro. O 2,545 menos 2,51 vezes 10 a terceira. Então, vamos fazer isso aqui. Vai ficar aqui, ó, 2,545 vezes 10 elevado à terceira menos 2,51 vezes 10 elevado à terceira, certo? Tá aí. Como eu tô gravando com a mão, às vezes eu tiro aqui, tô em cima da minha cama. Isso aqui vai ser o volume de mercúrio extravasado, tá? Aí você vai achar que o volume de mercúrio extravasado vai dar 0,035 vezes 10 à terceira centímetros cúbicos. Ó, centímetros cúbicos. Aí você vai caminhar com essa vírgula aí até ela sumir. Então, vão dar 3 casas para a esquerda. Então, vai ficar assim, ó. 1, 2, 3 para a esquerda. Então, vai ficar 35. A potência de 10 some. Então, fica centímetros cúbicos. Essa é a resposta, tá? Abraço. O vídeo ficou ruim, mas é porque aqui foi na correria. Eu tava corrigindo prova, dando monitoria. E depois, né, arrumando as coisas de dependência. Então, por isso que eu demorei. Um beijo. Precisando de mim, me procura.